apresentar a parceria e a experiência desse nosso trabalho conjunto, o Anselmo. Boa tarde, Anselmo. Só lembrando para te fazer a tua audiodescrição e daí eu deixo contigo. Bem-vindo. Obrigado, Fatê, pelas palavras. Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes. Em respeito aos nossos colegas com deficiência visual, então, antes de iniciar minha fala, eu vou começar a fazer minha autodescrição. Meu nome é Anselmo, sou advogado, sou branco, cabelos negros curtos, olhos castanhos. Nesse momento eu visto uma camisa azul petróleo e atrás de mim tem uma parede branca aos fundos. Então, meus amigos, hoje comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Que é um dia que tem o objetivo de informar a população sobre os assuntos relacionados às questões da deficiência, né? E o Brasil hoje, cerca de 24,5% da população possui algum tipo de deficiência, que equivale a 45 milhões de pessoas aproximadamente. E certamente vocês, meus amigos, possuem algum amigo, algum parente que tem alguma deficiência, né? Pessoas com deficiência possuem a sua autonomia e capacidade de trabalhar e tomar suas próprias decisões, né? Não diferindo das demais pessoas. E, infelizmente, né, na nossa sociedade, que não está acostumada a conviver com situações, pessoas que não se enquadram dentro do conceito de normalidade, a gente vê que existe muita resistência em relação ao convívio da pessoa com deficiência, né? Devemos evitar no nosso dia a dia atitudes capacitistas em relação às pessoas com deficiência. Capacitismo, para quem não sabe, é uma atitude preconceituosa e discriminatória em relação à pessoa com deficiência, né, que torna inapta, né, as pessoas consideram que essa pessoa com deficiência é inapta para o trabalho e incapaz de gerir a sua própria vida, né. Temos que ter em mente, amigos, que o deficiente não é um coitadinho, nem tampouco um super-herói, né, que possa servir de exemplo e força de inspiração para as demais pessoas, né. Eu, como pessoa com deficiência, não me sinto incapaz ou inapto de exercer minhas atividades diárias, né? Também não me vejo como um exemplo de superação para as demais pessoas. Eu sou humano, igual a você, igual ao meu colega aqui que se encontra do lado. Então, não existe diferença nenhuma, meus amigos, né? Então, e dentro do ambiente laboral, né, isso fica muito claro, né, na nossa vivência, é de extrema importância a quebra de barreiras atitudinais, né, em relação às chefias, os colegas de trabalho, visando a efetiva inclusão da pessoa com deficiência, né? As barreiras atitudinais, elas não são visíveis, né? E a maioria das vezes, quem pratica essas atitudes, elas não têm conhecimento disso, né? Sendo necessária uma mudança de postura em relação ao próximo, né? O exercício de empatia, né, diminui muito o distanciamento das pessoas, facilita a efetiva inclusão da pessoa com deficiência. E nós temos visto isso muito forte através da Semana Inclusiva, né? Temos conseguido colocar muitas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? E temos que trabalhar muito forte também junto à gerência de recursos humanos dessas empresas, né? Junto aos demais colegas de trabalho, no sentido de evitar essas atitudes capacitistas e excludentes que envolve a pessoa com deficiência, né? E também gostaria de comentar com os amigos que o sistema de cotas, nesse sentido, ele é de extrema importância para se garantir o mercado de trabalho à pessoa com deficiência, porque o trabalho, meus amigos, ele vai garantir uma fonte de renda, né? E essa fonte de renda, com certeza, vai garantir dignidade a essa pessoa no seu dia a dia. Então, meus amigos, qualquer movimento contrário aos sistemas de cotas deve ser combatido e repudiado pela sociedade, principalmente por nós,
né, operadores jurídicos e sociedade civil de uma maneira geral. Por fim, meus amigos, gostaria de pedir a todos nós um pouco mais de empatia com as pessoas com deficiência, porque conviver com a diferença é salutar e extremamente enriquecedor. Vamos quebrar as barreiras do capacitismo, pois a maior barreira que a pessoa com deficiência enfrenta no seu dia a dia são as barreiras atitudinais. Então, agradeço, meus amigos, a oportunidade de fazer essa fala e boa tarde a todos. Obrigada, Anselmo. Enquanto a gente tiver preconceito e algumas limitações de acessibilidade, a gente vai estar aqui lutando para promover a igualdade. Doutor Pierre, não, só para complementar a fala do amigo, eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte no sentido de estar quebrando esse estigma, né? A grande parte da população ainda entende que a incapacidade, a deficiência leva uma capacidade laboral, né? Eu acho incrível que nos dias atuais nós tenhamos que lidar com esse tipo de situação ainda, né? Muitas vezes eu sou abordado na rua, inclusive por advogados, me perguntando se eu já sou aposentado por invalidez, né? Pelo fato de eu ter uma deficiência. Então, é um negócio assim absurdo, que não faz o menor sentido, né? O fato de eu ter uma deficiência não significa que eu esteja impossibilitado de exercer a minha profissão mas infelizmente até ratificando a fala inicial que eu tive, essa é uma visão ainda muito comum no nosso meio social, né? Associar a incapacidade com deficiência, né? Então, acredito que cabe um trabalho muito forte junto ao setor de recursos humanos das empresas, né? Que o MPT venha fiscalizar, venha trabalhar em conjunto, né? De fazer esse trabalho muito forte com o setor de recursos humanos das empresas, no sentido de demonstrar a efetiva a validade do trabalho da pessoa com deficiência, né? Lá na OAB, nós temos trabalhado com diversas entidades parceiras no sentido de estar encaminhando, né, pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, né? Então, mas infelizmente ainda esse estigma é muito forte ainda, né? E é difícil quebrar porque já se tornou algo estrutural, algo que está internalizado dentro das pessoas, né? Então, assim, você não convive com uma pessoa com deficiência, efetivamente você não vai saber quais são as potencialidades daquela pessoa e que de fato ela consegue ou não fazer, né? O capacitismo é um negócio muito forte também dentro da nossa sociedade, né? Então, temos lutado muito sempre com unhas e dentes no sentido de estar mudando essa visão, né? No sentido de transformar a sociedade, né? E eu acho que a questão que eu carrego comigo todos os dias, uma palavra muito forte para mim, é a empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, né? E ter a empatia de enxergar o outro com um olhar mais caridoso, com um olhar mais receptivo, né? E no sentido de se deixar a pessoa com deficiência desenvolver as suas potencialidades, né? Então, isso acho que falta muito para nós, enquanto seres humanos, para nós, enquanto sociedade, para fazer essa complementação. Obrigado. A presidente também, dentro disso que você fala, doutor Anselmo, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Santa Catarina, Maria Alice Bampi, ela sempre destaca duas palavras. É necessário a sensibilidade para o outro perceber, mas não só isso, o necessário afeto para do percebido se aproximar, não é? Não, com certeza, Luiz. Acho que é bem por aí mesmo. Essas dificuldades do nosso dia a dia acabam nos motivando a seguir em frente, buscando melhores alternativas, melhores caminhos, e sempre olhando o integral, né? Olhando o movimento como um todo, né? Nós
que somos do movimento temos muito que comemorar, né, a suspensão daquele decreto nefasto, né, que trouxe muita segmentação para o nosso movimento, né? Então houve, graças a Deus, um pouco de esperança no sentido de que caia esse decreto, porque o prejuízo seria imenso para nós, pessoas com deficiência, né?